Então, o ser conhecido como Yeshua era um grande professor que não tinha. Então, ele seria o que eu chamo de a personificação do ser humano original. Uhum. Então, eu sei que se conhece, que sabe que é a extensão da mesma consciência de Deus. Então, a missão deste ser, como a missão de outros seres que já transitaram neste mundo, era exatamente isso: a nos ajudar a lembrar que somos isso. Então, isso foi a missão dele. E aqui precisamos resgatar, questionar, porque quando começamos a questionar, algo começa a reverberar dentro de nós. O coração abre quando você acessa e você escuta a verdade. O coração começa a bater, algo aquece dentro de você. Quando você começa a ouvir algo mal contada, alguma coisa começa a fechar dentro de você. Então você estava falando de autorresponsabilidade, Sim. em que nós somos o nosso próprio Salvador. E que Jesus, Cristo e Yeshua está dentro de nós. Porém, um dos conceitos mais difundidos do mundo espiritual, religioso, cristão, é de que Jesus é o nosso Salvador. E que Jesus deu a vida por nós para nos salvar. Ou seja, existe uma terceirização já quase dogmática de que nós fomos salvos e purificados por um outro ser, que seria Jesus, no caso. Como que você enxerga, então, essa dicotomia de entendimentos? Sim. Ah, primeiramente, nome Jesus é a tradução do povo grego, nome Yeshua. Uhum. Então, o ser conhecido como Yeshua era um grande professor que não tinha. Então, ele seria o que eu chamo de a personificação do ser humano original. Uhum. Então, eu sei que se conhece, que sabe que é a extensão da mesma consciência de Deus. Então, a missão deste ser, como a missão de outros seres que já transitaram neste mundo, era exatamente isso: a nos ajudar a lembrar que somos isso. Então, isso foi a missão dele. Todo o ensinamento dele, todo o trabalho dele foi em cima disso. A nos ajudar a lembrar exatamente isso que eu estou falando aqui. Nós somos isso. Lembra que ele falava que eu sou você, você sou eu. Tudo que eu faço, você pode fazer muito mais. Ele falava isso. Ok, então agora a pergunta verdadeira é, depois, vamos para a lógica agora. Eu gosto muito da lógica. Depois que este ser foi morto pelos romanos, porque naquela época Israel estava sob domínio do Império Romano. Então, os romanos não gostavam dos ensinamentos dele, porque estava empoderando as pessoas. A mesma coisa que quando falamos de empoderamento das pessoas hoje, o mundo não gosta, porque as pessoas não querem tomar responsabilidade. Então, as pessoas que facilmente capitalizam em cima dessa, fica mais fácil para eles trabalhar. Ok, quando os romanos e Yeshua, a mensagem dele começou a expandir cada vez mais e começou a crescer. Aí a pergunta que devemos fazer agora é: por que essas mesmas pessoas que mataram ele levaram o nome dele para dentro da Roma e construíram uma gigantesca estrutura religiosa em cima daquela pessoa que eles acabaram de matar dentro da Roma, o Vaticano? Então, pessoas fazem essa pergunta. Eles acabaram de matar esse homem e depois construíram um gigantesco império para que eles possam agregar os seguidores desse ser. A partir daí,
os ensinamentos da Yeshua foram tudo transformados em dogmas e doutrinas, que excluem os ensinamentos da própria Yeshua. Leia a Bíblia, não tem nada escrito pela Yeshua. Tem relatos da terceira, segundas pessoas sobre a vida dele, que foi totalmente editada, reescrita. Então, isso formou-se dogma e doutrina. A partir daí, devemos questionar até que ponto o que estamos aprendendo a acreditar é a verdade. Então, aí entramos na esfera de o que chamamos de crenças. Crenças é o que nos leva à libertação ou nos aprisiona. Como eu falei, a sabedoria, quando a gente começa a questionar, você vai sentir dentro de você, não, isso aqui tem alguma coisa, um ponto de interrogação. É quase isso, mas tem um ponto de interrogação. Então, é exatamente essa sabedoria que precisamos resgatar, questionar, porque quando começamos a questionar, algo começa a reverberar dentro de nós. O coração abre quando você acessa e você escuta a verdade. O coração começa a bater, algo aquece dentro de você. Quando você começa a ouvir algo mal contado, alguma coisa começa a fechar dentro de você. Então, vamos lá. Yeshua, crucificaram ele, porque ele permitiu isso para poder nos salvar. A pergunta, nos salvar de o quê? Os ensinamentos dele eram intencionados para nos salvar. Sim. Todos os ensinamentos dele. Então, ele se colocou para ser morto, para nos salvar. Aí eu me pergunto por quê? Para o quê? Até hoje ninguém conseguiu me responder isso. Tudo bem, vamos falar. Sim, para nos salvar através do sangue dele. Nossa, está piorando. O sangue dele para nos salvar. Então, para mim tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido, tem que há lógica. Então, eu não sou dessas pessoas que fala qualquer coisa, aí eu já logo acredito que é. Eu questiono. E quando eu questiono, eu me pergunto, isso faz sentido? Não faz? Aí eu vou fundo, eu quero saber. Então, sim, eu respeito as crenças das pessoas, mas eu conheço, eu sei que este ser, Yeshua, é um mestre que vem para nos salvar. Não me pergunta se eu acredito, eu sei que é. É diferente de acreditar. Eu sei que é. Ele chegou para nos salvar, nos libertar das crenças que nos aprisionam. Mas, depois que ele aproveitaram para construir um império em cima dele, que ajuda a construir aprisionamento das consciências. Isto é o fato. É o questionamento, não é nem defender um, nem defender o outro, é pensar. Para quem não acompanhou o começo do episódio, o Rex foi meu professor de inglês, mas a gente percebeu depois de um tempo, né? Eu reencontrando ele aqui depois de, sei lá, 20 anos ou alguma coisa assim, que foi apenas um disfarce, né? Que você foi uma das pessoas que me instigou a procurar coisas ocultas naquelas aulas incríveis que você dava, e eu sempre já ia pensando, mesmo adolescente, né, a questionar. Você dava umas aulas muito questionadoras, né? Isso era muito, muito interessante. A ideia de que Jesus veio nos salvar, ele veio nos salvar das nossas próprias crenças. Exato. E a crença que nos limita, e sempre nos limitou, e nos limitava há 2000 anos atrás, era de que nós não éramos deuses assim como Yeshua era. Então a crença, na verdade, é de que éramos apartados de Deus. E aí Jesus veio libertar a gente dessa crença. Sim. Que na verdade, quando a gente se liberta disso, a gente se conecta com a nossa essência. Por isso que você coloca então que Jesus seria esse ser humano originário. Porque ele sabe o lugar dele enquanto parte fractal pertencente do divino. Perfeito. Que era o que os seres humanos tinham, já tinham sido
iludidos ou ludibriados. Sim. E aí, com a morte deste ser pelos romanos, criaram uma igreja no nome dele, que ensina exatamente isso, que nós somos apartados de Deus e que Deus está num lugar distante de nós. Está em templos, está a partir de uma hierarquia religiosa, está nos dogmas. Então, o grande ensinamento do professor Yeshua Jesus é de que somos Deus, assim como ele também era. Sim. E o que surgiu disso após a é exato o oposto do ensinamento de Jesus. Eu consegui sintetizar? Você conseguiu sintetizar muito bem. E eu vou puxar para conectar. E eu quero, a partir daqui, começar a conectar vários pontos para clarear entendimento para todos que estão nos assistindo. Então, assim, eu vou voltar um pouco para quando os seres, livro de Gênesis, os anjos, seres de outros mundos chegaram e fizeram uma experiência genética. Sim, conseguiram criar os seres, outra versão humana, para ajudar, servir eles. Porque eles precisavam seres para trabalhar para eles. Então, por isso, no livro de Gênesis, você vai encontrar texto que fala: Deus nos criou, esse Deus alienígena, nos criou para que propósito? Para servi-lo e amá-lo. Exatamente isso, para servir e amá-lo. Então, essa nova versão humana que eles acabaram criando era para fazer isso. Ok, a partir daí, não tínhamos mais esses seres humanos originários com essa consciência que Yeshua tinha. Então, ele começou como outros seres que chegaram para fazer a mesma coisa, trazer as mensagens para comunicar com o DNA originário do ser humano originário que ainda está ativa e inerente em todos os seres. Há cruzamentos de DNA? Sim, há cruzamentos de DNA, mas há o DNA originário ainda ativa dentro de todos os seres. Essa centelha de luz está em todos os seres. Isso que eles tentam ativar. E isso que precisamos ativar. Então, existem outros DNAs atrapalhando, porque há esta dualidade dentro de nós agora. Fora de nós, no campo, no nível de energia, não há conflito. Mas o conflito se sintetizou dentro de nós, em nós e entre nós. Então, quando Yeshua chegou, a mensagem dele era exatamente na tentativa de dizer: olha, ainda em você há o reino de Deus. Ainda em você há DNA originário, Criador. Ainda em você há essa centelha de luz. Mesmo havendo outros DNA, mesmo havendo esta dualidade em você, mas esta luz, mesmo sendo um pouco ou muito, é só acender 1% de luz. Entra na sala mais escuro, acende uma vela, não é mais escuro, ilumina tudo. Então, isso foi a missão de Yeshua. Por isso que fala que ele está em nós. O qual é, novamente, essa consciência chegou. Você consegue ver, me ver sem forma, sem nome, e você. Ou qual é a diferença? Então, essa mesma consciência Yeshua, essa mesma consciência fonte criadora, está em nós, somos nós. Então, isto é a ponto. Então, eu posso falar muito sobre as alienígenas, como que eles criaram seres humanos, posso, em profundos detalhes, mas para que propósito que isso vai servir? Então, eu quero ir diretamente para o ponto que precisamos trazer a atenção, porque podemos passar anos estudando sobre os Anunnakis, o que eles fizeram, a mineração, tudo isso, mas no final, o que isso serve? Então, eu quero ir diretamente para o ponto, o que tudo isso está servindo. Eu posso falar da religião, eu posso falar da informação, eu posso falar do Matrix. Este campo de Matrix que foi construída de forma falsa para aprisionamento das consciências. E quando um ser entenda isso, aí ele consegue sair
desse aprisionamento das consciências, aí em sânscrito podemos dizer que a pessoa saiu da roda de samsara. Então, é essa matrix que estamos falando aqui. Então, tem uma jornada que eu faço, chama Consciência Além da Matrix. Então, de conduzir, guiar as pessoas numa jornada de 21 dias para entender tudo isso e sair dessa matrix, para começar a se enxergar verdadeiramente. A partir daí, você perceba o que Yeshua falou. Tudo que eu faço, você também pode fazer. Não há diferença entre eu e você. É sobre amor. Então, resumidamente, esse é o ensinamento de Yeshua. Isto é o que está aqui para nos salvar.